Olá, neste final de mês de fevereiro, os governadores de estado estiveram no Congresso Nacional para alertar os parlamentares sobre a necessidade de uma reestruturação das finanças nos estados e nos municípios. Parece um tema árido que pouco tem a ver com o nosso dia a dia, mas, na verdade, os recursos que deveriam estar indo para investimentos estão indo, na verdade, para pagamento de dívidas. Quem fala conosco sobre os desafios do refinanciamento dessas dívidas é o senador Aécio Neves. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Segundo fontes oficiais, no mês de janeiro desse ano, a arrecadação dos impostos e taxas bateu recorde. Chegamos a 102,579 bilhões de reais. É um recorde histórico e no comparativo do janeiro de 2011 e janeiro de 2012, já houve um crescimento de 6,04% dessa arrecadação. Ao mesmo tempo, os governadores se preocupam de como pagarão o novo piso salarial para professores, como equiparar salários de policiais e bombeiros, como arcar com as despesas da saúde. São dois mundos diferentes que o nosso país está vivendo, né? É verdade. O que nós estamos percebendo é que o Brasil, que deveria ser uma federação, na prática caminha para se transformar no Estado unitário. A concentração de receitas nas mãos da União vem crescendo de forma tão avassaladora, no mesmo instante em que as responsabilidades dos estados aumentam, sem que haja contrapartida para os estados e municípios do ponto de vista da arrecadação. O que nós percebemos é que ou nós enfrentamos de forma vigorosa esse caminho perverso da concentração de receitas, ou nós vamos realmente ter que abandonar o conceito de federação no Brasil. Os estados e os municípios, independente do partido político que os governa, cada vez têm menores condições de atender às suas funções básicas. Você se referiu aqui com muita correção à questão do piso para os professores. Qual governante, independente de partido, que não gostaria de pagar um bom salário para os professores? Queremos reajustá-los permanentemente acima da inflação, mas é preciso que haja uma ação mais solidária do governo federal junto aos estados e municípios. Isso não tem ocorrido. Eu propus recentemente a criação de uma comissão suprapartidária que possa estabelecer qual a agenda legislativa que diga respeito à federação. Quais são os temas que permitiriam a recuperação do poder de investimento para o poder até de implementar políticas sociais nos estados e municípios. A questão dos royalties se insere nisso, a questão da nova discussão de novos critérios para a distribuição do Fundo de Participação dos Municípios se insere nisso. A renegociação da dívida dos estados é urgente, é inadiável e, obviamente, estará também no âmago, no centro dessas discussões. Eu tenho uma proposta tramitando na Câmara que impede que o governo federal continue fazendo bondades com chapéu alheio, porque toda hora que o governo, para estimular determinado setor da economia, e até com razão, isso eventualmente é necessário, mas ele tem feito isso não nos impostos que são de arrecadação exclusiva da União, como as contribuições, faz nos impostos compartilhados com estados e municípios. No momento em que há isenção de um IPI, por exemplo, para a linha branca, ou para automóveis, ou de imposto de renda para determinado segmento da economia, quem paga essa conta ao final são os municípios e os estados, que já vivem situação extremamente difícil e essa situação se agrava a cada dia. Ou seja, nessa hora, quando o cidadão se vê como consumidor e até comemora esse tipo de medida que abaixa o preço do que ele gostaria de consumir, por outro lado, na verdade, ele está abrindo mão de serviços do Estado. De serviços da área de segurança, na área de educação, na área da saúde. Mas era possível fazer essa isenção, garantindo que esses segmentos da economia reencontrem a sua competitividade, sem punir os estados e municípios. Portanto, o governo federal, repito, que hoje concentra cerca de 65% de tudo que se arrecada no Brasil, tudo que se arrecada no país, pode fazer essas isenções, sejam elas sazonais, sejam elas definitivas, sem interferir nas receitas dos planejamentos de estados e municípios. Mas existe uma questão que para mim é central. Eu, esses últimos dias, trouxe essa questão à discussão no plenário do Senado, conversei com o presidente José Sarney, que diz respeito à renegociação das dívidas dos estados. É absolutamente urgente que ou mude-se o indexador das dívidas, ou nós criamos um mecanismo que garanta que pelo menos parcela daquilo que se paga mensalmente possa retornar aos estados para investimentos, por exemplo, na saúde pública. Os estados vão ter que, muitos deles que não cumprem, vão ter que cumprir a partir de agora o que prevê a emenda 29, garantindo 12% de investimentos diretos na saúde.
muitos terão dificuldade de alcançar essa meta no espaço de tempo curto. Por que não utilizar uma parcela do pagamento da dívida para a União, que na verdade não se justifica nesse volume que acontece hoje, para esses investimentos? O que acontece na verdade hoje é que o governo federal, através do BNDES, empresta ao setor privado a juros que significam muitas vezes menos da metade daquilo que os estados pagam à União. Eu acho que vira uma certa agiotagem da União em relação aos estados. Por fim, a União acaba, vamos dizer assim, lucrando com a dívida dos estados. Lucrando, gera lucro. Eu acho que o governo, se puder, a União, se puder incentivar o setor privado para que o país se desenvolva, é muito bom. Mas não pode, ao mesmo tempo, punir os estados que têm a responsabilidade de investir na segurança, na saúde, enfim, na sustentabilidade, na educação. Portanto, a nossa proposta é trazer esse tema à discussão. E eu dou um exemplo aqui que ilustra bem, poderia citar qualquer estado, mas cito o estado que governei por 8 anos, Minas Gerais. Quando foi feita a renegociação das dívidas, alguma coisa em torno de 15 anos atrás, ou 12 ou 13 anos atrás, nós tínhamos uma dívida em torno de 17 bilhões de reais. De lá para cá, mensalmente, nós viemos pagando e pagamos cerca de 19 bilhões de reais. Devíamos 17, pagamos já 19 bilhões de reais e devemos simplesmente 59 bilhões de reais. Portanto, algo impagável, inadministrável. E o governo federal não pode continuar fingindo que não vê essa realidade, porque deve ser ele o guardião da federação, a não ser que queira realmente transformar o Brasil numa república unitária com poder absoluto nas mãos de um chefe de Estado. Mas nesse caso teria que assumir também os serviços que o Estado tem que prestar, porque eles estão muito concentrados hoje em dia em municípios e estados. É verdade, é verdade. Portanto, essa é a discussão atual. Não é uma discussão que deva permitir um confronto entre oposição e governo, ela está acima disso. Essa é uma questão de Estado. Eu estou conclamando, convocando todos os meus companheiros, senadores, para que nós concentremos esforços nessa pauta, nessa agenda. E muitos senadores da base do governo, assim como da oposição, e também parlamentares, deputados federais, têm essa compreensão. Como essa é uma casa recheada de ex-governadores de Estado e que tem a responsabilidade de representar a federação, essa casa, o Senado, é o caminho natural para o início dessa discussão. Repito, nenhuma outra é mais urgente do que ela no Brasil. E tem ambiente para isso? O senhor acha que essa discussão se mantém suprapartidária? É importante que isso ocorra. Eu, quando iniciei meu pronunciamento na última semana, eu dizia exatamente isso. É preciso que essa questão seja colocada do ponto de vista do interesse do país e não das condições circunstanciais de uns serem governo, outros serem oposição. O caminho, eu acho, existe, nós conhecemos qual é, a questão está madura para ser discutida, agora é preciso que haja também por parte do governo federal coragem de enfrentá-la. O governo federal, como virou as costas na questão da emenda 29, garantindo mais recursos para a saúde, o governo federal acha correto que os municípios invistam 15% das suas receitas, os estados 12%, mas não acha que ele deva investir 10% como nós propusemos. Portanto, é hora dessa discussão voltar ao Congresso Nacional e acho que o caminho natural, a casa natural é o Senado da República. Senador, aproveitando assim os últimos minutinhos da nossa entrevista, essa questão da dívida dos estados acaba puxando a discussão do Pacto Federativo. Acaba, por sua vez, puxando também a questão da reforma tributária? Eu acho que sim, mas nós devemos ter a compreensão de avançarmos naquilo que pode ser consensual. Nós já tentamos em outros momentos uma reforma tributária no país, não houve disposição política no governo do PT de conduzir essa negociação. Não se aprova no Brasil, e fala aqui um parlamentar já com alguma experiência, né, que foi líder há muitos anos, que presidiu a Câmara dos Deputados, não se aprova nenhuma reforma constitucional no Brasil, em especial tributária, sem que o governo federal conduza o processo, sem que o governo federal lidere o processo, pela força do nosso presidencialismo. Eu chamo quase que de um presidencialismo monárquico no Brasil, o tamanho dos poderes do governo federal. No momento em que o governo se omite e deixa que as disputas entre estados, entre regiões prevaleçam, as questões não andam, inclusive no campo tributário. É fundamental que nós caminhemos para uma reforma que diminua a carga tributária, que facilite o processo como um todo, para que as empresas tenham a sua competitividade assegurada, mas é preciso que o governo federal haja. E até agora, infelizmente, nos últimos anos e nesse primeiro ano de governo da presidente Dilma, não houve nenhuma ação objetiva do governo buscando liderar o processo. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa.
E a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Horman, no programa Argumento, conversando com o senador Aécio Neves sobre os desafios do refinanciamento da dívida dos estados. Se você quiser entrar em contato conosco, o telefone é 0800 61 22 11, a ligação é gratuita. Ou acesse www.senado.gov.br/TV.